Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde à direção da rádio e toda a sua equipe. Estamos aqui neste sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês que nos ouvem. E agradecidos à Rádio Três Rios por nos ceder esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e hoje irei fazer o programa Uma Razão para Viver a convite da instituição e estou muito feliz por poder contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e tem vontade de conhecer, fica aqui o nosso convite. Temos reuniões públicas todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos temos a Escola do Evangelho, às 9h30. Estamos localizados na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do Residencial Vila Nova 1. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre esperança e fé, luzes que guiam as nossas almas. Nós vamos refletir sobre essas duas virtudes fundamentais em nossa caminhada terrena, a esperança e a fé. São elas que nos fortalecem diante das provas, que nos sustentam nas dificuldades e que nos ajudam a caminhar com coragem, confiando no amanhã. A palavra esperança vem do latim spes, que significa confiança em algo positivo. A palavra fé também vem do latim fides e do grego pits, que significa acreditar plenamente, com firmeza. São palavras que, quando lemos, elas parecem que são sinônimas e, embora não sejam, complementam-se em nossa vida e precisam estar presentes em nossa luta diária. A esperança vem de tradições milenares, estando presente no Egito Antigo, na cultura da Índia e ainda na mitologia grega. Isso significa que esse sentimento legitimado e valorizado pelos povos mais antigos possui grande poder, não se limitando a uma conceituação metafísica. Estudos cada vez mais recentes vêm demonstrar que a esperança tem nos trazido cada vez mais contribuições para a nossa saúde mental, auxiliando-nos a vencer os processos de depressão e ansiedade. E também favorece a cura das doenças físicas. Então, quanto mais esperança nós temos, quando estamos com a saúde física debilitada, quanto mais esperança nós temos que nós vamos ser curados, que nós vamos, assim, ser libertos dos males da vida, do corpo, das doenças, mais próximos nós estaremos da cura. Então, é necessário nós cultivarmos a esperança que nós vamos ter essa cura do corpo físico, quando assim estamos acometidos por alguma doença. Há que se pontuar que a esperança tem um lugar proativo em nossas vidas e não adquire uma forma passiva. Esperança vem do verbo esperançar, que significa lutar, de ir em busca, e não do verbo esperar, que limita a nossa participação no processo de construir nossa própria vida, utilizando-nos do livre-arbítrio que Deus nos deu. Então, a palavra esperança, ela vem do verbo esperançar, de lutar,
de buscar algo, e não do verbo, né, esperar. Ela não predomina do verbo esperar, que é ficar ali sentado esperando que tudo venha até nós. Esperança significa buscar, ir em busca, lutar por algo, não ficar ali não em passivos, né, só esperando. A esperança é como uma chama que se mantém acesa em nossos corações, mesmo quando os ventos da vida tentam apagá-lo. A doutrina espírita torna-se farol de esperança na medida em que explica e consolida a imortalidade da alma, a constante possibilidade de reparação dos nossos erros através da reencarnação e a liberdade concedida a nós pelo livre-arbítrio. Isto é, podemos tomar nossas decisões, certo de que estamos sempre amparados pela proteção divina. Então, sempre, né, que nós tomamos alguma atitudes, talvez às vezes impróprias, nós sempre temos a oportunidade de voltarmos atrás. Isso nos dá essa esperança, né? De sempre podermos nos melhorar, sempre podermos nos aperfeiçoar, sempre buscar um caminho, né, para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. A esperança é o sentimento que nos liga ao futuro e que nos lembra que nenhuma dor é eterna. Então, é através da esperança que nós podemos sentir, né? Que nós podemos entender que nenhuma dor ela vai ser eterna. Uma hora essa dor vai passar. Porque, como diz o nosso amigo Chico, né? Chico Xavier, tudo passa. Tanto os momentos de dor quanto os momentos de glória. Mas tudo passa. E na esperança de que os momentos bons, os momentos felizes, eles vão perdurar. E a fé? O que nos diz a doutrina espírita sobre a fé? A doutrina espírita nos ensina que a fé é a confiança em Deus e em sua justiça perfeita. É a certeza íntima de que nada acontece fora da lei divina e que, mesmo quando não compreendemos as circunstâncias, existe sempre um propósito educativo em nossas experiências. Jesus demonstrou a fé em muitos momentos, mas recordemos quando ele acalmou a tempestade. Os discípulos estavam tomados pelo medo, e o mestre tranquilo disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Isso está narrado no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8, no versículo 23. A fé, portanto, é essa confiança que nos permite manter a serenidade, mesmo quando as ondas parecem querer nos derrubar. Assim sendo, nossa fé é fortalecida pela esperança, assim como nossa esperança é alimentada pela nossa fé. A relação entre esperança e a fé fica evidente quando pensamos na nossa vida numa perspectiva mais ampla, como a doutrina espírita nos possibilita a pensar. Temos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, que diz assim: Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Jesus, ao prometer o Consolador, assegurou à humanidade que jamais estaria desamparada.
O Espírito de verdade, revelado pelo Espiritismo, veio cumprir essa promessa, trazendo luz ao entendimento humano e esclarecendo o que antes estava velado nas parábolas. Esse conhecimento não apenas consola as dores do presente, mas também desperta no homem a consciência da sua imortalidade e de seu destino grandioso. Saber que a vida não se limita à existência terrena, mas se estende além da morte da alma. A certeza de que todo sofrimento é passageiro e toda luta tem um propósito. Assim, Consolador fortalece a fé e renova a esperança. A fé, porque fundamenta nossas convicções na lógica das leis divinas. A esperança, porque nos mostra que o futuro é sempre de progresso, de crescimento e de reencontro com aqueles que amamos. O Espírito de verdade resume esse caminho em duas palavras: amai-vos e instruí-vos. O amor consola e o conhecimento esclarece. Junto, eles ilumina o presente e abre horizontes para o futuro. Dessa forma, o homem não tema o porvir, pois sabe que caminha para mundos melhores, sobre a justiça e a bondade de Deus. Na questão 961 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade amiga Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual é o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E os espíritos responderam: a dúvida nos céticos, emperdemidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Ou seja, a alma sente de acordo com o que viveu na terra. Alguns entram logo na paz, outros permanecem em perturbação. A dúvida aparece naqueles que não cultivaram a fé ou o conhecimento espiritual, ficando inseguros sobre o que acontece depois do desencarne. O temor surge naqueles que têm a consciência culpada ou fortemente apegada à vida material, temendo punições ou o desconhecido. A esperança domina os corações que viveram no bem, que cultivaram a fé em Deus e que sabem que a vida continua além túmulo. E nós, como temos reagido às nossas provas? Temos cultivado a fé que fortalece ou a dúvida que paralisa? Estamos alimentando em nós a esperança que consola ou o desânimo que esfria? Nos momentos de dor, ao invés de desesperarmos, podemos orar e confiar, lembrando as palavras de Jesus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao enfrentarmos dificuldades, recordemos que as provas são oportunidades de progresso. A fé nos sustenta, a esperança nos anima e o amor nos conduz à vitória espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, José, um espírito protetor, nos esclarece: tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas.
Segue os seus conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que nos trazemos para atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. A fé não deve ser cega, mas raciocinada, ou seja, iluminada pelo entendimento e pelo discernimento. A fé cega, filha da ignorância, pode levar ao fanatismo, ao erro. Já a fé racional se fundamenta na compreensão das leis divinas e na confiança que nasce do conhecimento. Por isso, Kardec destaca que a verdadeira fé é inseparável da razão. Quanto mais compreendemos, mais firme e inabalável se torna a nossa confiança no futuro, na justiça e na bondade de Deus. A verdadeira fé deve ser buscada em sua pureza e em sua racionalidade. Ela contém em si o que há de belo e de bom, pois ilumina a alma e sustenta o coração diante das provas da vida. No entanto, não é desejável a fé sem compreensão, a fé cega que nasce apenas do hábito ou da imposição, pois esta é a filha da ignorância e pode levar ao fanatismo e ao erro. A fé que realmente consola e fortalece é a fé esclarecida, que se apoia na razão e no entendimento das leis divinas. Quando o homem compreende por que crê, sua confiança se torna firme, serena e inabalável. É essa fé que inspira coragem diante das dificuldades e esperança diante do futuro, pois está ligada ao conhecimento da bondade de Deus. Assim, cultivar a fé não significa a razão, mas, ao contrário, uni-la ao raciocínio para que, juntos, razão e sentimentos construam uma fé sólida, capaz de guiar o espírito pelo caminho do bem. A fé verdadeira não é apenas uma crença vaga, não é apenas uma crença vaga ou uma repetição de palavras. Ela nasce da compreensão da confiança em Deus e em suas leis de amor e justiça. É uma fé que não se abala diante das dificuldades, porque sabe que nada acontece sem uma razão justa e que cada experiência é um convite ao crescimento do espírito. Essa fé é luz para os nossos passos, sustento em meio à dor e força para recomeçar. Ela nos faz enxergar além do instante presente e acreditar no futuro. Mas quando nós temos dúvida, o que nós devemos fazer quando temos as nossas dúvidas? A dúvida pode ter dois caminhos. Quando usada de maneira saudável, ela pode nos levar a estudar e a questionar, ajudando-nos a amadurecer a compreensão da vida. Mas, quando temos dúvida em excesso e sem reflexão, a dúvida se transforma em sombra, enfraquece a esperança e paralisa a vontade. O medo toma o lugar da confiança e o desânimo substitui a coragem. Assim, precisamos vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, perguntando a nós mesmos: estamos fortalecendo a nossa fé? A cada oração, a cada ato de bondade, a cada gesto de confiança na providência divina, alimentamos em nós a fé que edifica. Já quando deixamos que a descrença e o pessimismo dominem nosso coração, abrimos espaço para a dúvida estéril, que nada constrói. A fé raciocinada não é contrária à razão.
mas caminha lado a lado dela. É a fé que compreende, que questiona, mas que encontra resposta no amor, na justiça e na sabedoria de Deus. É essa fé que fortalece e que nos permite caminhar com serenidade. Na caminhada da vida, todos nós enfrentamos provas, desafios e momentos de dor. É natural que, em certas horas, o coração se sinta abatido e a mente se incline ao desânimo. No entanto, é justamente nesses instantes que devemos nos perguntar: estamos alimentando em nós a esperança que consola ou o desânimo que esfria? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, nos lembra que Jesus veio mostrar que a vida verdadeira não se limita às experiências da terra. Ao falar da vida futura, ele nos oferece a esperança que consola, pois nos faz compreender que as dificuldades do presente são passageiras, enquanto as conquistas do espírito são eternas. Essa esperança não é ilusória, mas fundada na certeza da imortalidade da alma e na justiça divina. No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta: o homem pode gozar de felicidade completa na terra? Os espíritos responderam que não, porque a vida terrena é prova ou expiação, mas que depende de nós suavizar os sofrimentos por meio de uma consciência tranquila e na prática do bem. Aqui vemos que a esperança é bálsamo que consola, enquanto o desânimo é veneno que corrói a alma. O desânimo esfria a fé, nos afasta da confiança em Deus e nos paralisa diante das oportunidades de crescimento. Ele nos leva à inércia, ao abandono da luta, ao esquecimento de que as provas são instrumentos de aperfeiçoamento. Já a esperança, quando iluminada pela fé raciocinada, aquece o coração, fortalece a vontade e nos lembra que nenhuma dor é eterna e que toda lágrima é recolhida pela misericórdia divina. O Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, afirma: não é na terra que o homem deve procurar a felicidade, mas sim na prática do bem, que é a única fonte de paz durável. E acrescenta que o sofrimento, quando aceito com resignação e confiança, é caminho para a elevação. Assim, a esperança que consola nos sustenta no presente e abre horizontes para o futuro, enquanto o desânimo que esfria fecha portas, apaga sonhos e retarda nosso progresso espiritual. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Para você que ligou o seu rádio agora e sintonizou na Rádio Três Rios, nós estamos apresentando o programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende. E você, que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e tem vontade de conhecer a nossa instituição, estamos localizados na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel. Nossas reuniões públicas são segundas e quintas-feiras, às 20 horas. Se você quiser ir lá conhecer, assistir uma palestra, tomar uma aguinha fluidificada, receber o passe, estaremos lá para lhe acolher. E aos domingos, nós temos a Escola do Evangelho às 9h30. Nós também fazemos diversos trabalhos assistenciais, os quais vocês podem nos ajudar, se assim desejarem. Nós entregamos enxovais de bebês para as gestantes carentes.
Cesta básica às famílias cadastradas e evangelizadas em nossa instituição. E aos domingos, servimos um delicioso almoço para as crianças e as mães que frequentam a escola do Evangelho. Nós também proporcionamos às crianças passeios e atividades lúdicas e culturais no decorrer do ano. Todo findar de ano, fazemos bolsas de Natal com alguns itens como roupas, sapatos, brinquedos, doces para as crianças e presentes para as mães. Nós também fazemos um bazar para angariar recursos para a manutenção dessas atividades. Então, vocês que quiserem doar, né, uma peça de roupa, um sapato ou um item de casa, é só nos procurar, que nós vamos até você buscar esses itens, ou se vocês quiserem levar e aproveitar e assistir às nossas palestras, será todos muito bem-vindos. Nós também realizamos o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? São pessoas que nos procuram, que às vezes estão com alguma dúvida sobre relacionamento, ou sobre, né, a vida, com as suas dificuldades da vida e tal, e está sem saber o que fazer. Nós estaremos lá para acolher e conversar, né? Esclarecendo sobre os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita. E aí, quem quiser ou souber de alguém que esteja precisando, é só agendar através do telefone, o DDD 24, número 98843-7822. Então, nós vamos continuar aqui com o nosso programa Uma Razão para Viver. E hoje nós estamos falando sobre a esperança e a fé, que são as luzes, né, que guiam a nossa alma. Sem esperança e sem fé, nós não conseguimos, né, caminhar nessa jornada chamada vida, chamada existência. Então, nós precisamos refletir o quanto é importante para a nossa evolução que consigamos cumprir o nosso planejamento reencarnatório. É importante lembrar que temos como instrumento de melhora a nossa reforma íntima, necessária em todos os momentos e oportunidades. Estejamos nós em reencarnações de resgate ou de missão. Serão a fé em Deus, na espiritualidade e em nós mesmos, assim como a esperança na possibilidade de construção de um mundo melhor por meio de nossas ações que sustentarão a nossa reforma íntima. Assim, o conhecimento, sobretudo da doutrina espírita, transforma-se em bússola para a nossa caminhada. Emmanuel, no livro Esperança e Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, afirma-nos: a esperança é o estímulo com que a divina providência marcou o crescimento e a elevação da vida. A luz do conhecimento é o poder da visão e da análise com que todas as criaturas estão dotadas da faculdade de discernir. Entendemos que a personalidade humana vive sob o estímulo da esperança, nas estradas do conhecimento, que é a luz a desvendar-lhe o caminho, aprendendo que, em verdade, conforme a promessa das revelações divinas, a cada um será dado segundo as próprias obras. A fé sustenta nossas ações de modo a evitar o desânimo, ao mesmo tempo em que a esperança nos permite relativizar a importância das dificuldades, dando um sentido e um significado ao sofrimento que enfrentamos em nossas lutas diárias. A esperança
de podermos melhorar sempre e nos retratarmos em nossos erros, ajuda-nos a não alimentar revolta e sentimentos negativos que podem atrasar nossa evolução. Ainda pensando dessa forma, se torna um presente a possibilidade de podermos, com nossas ações positivas, atender às esperanças de Deus projetadas em nós, seus filhos amados. Na questão 257 do livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, tem a seguinte pergunta: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? E Emmanuel nos traz a seguinte resposta: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Emmanuel, nessa pergunta e resposta, nos mostra a profunda ligação entre fé e esperança. Ele compara a fé ao sol, luz central e positiva, e a esperança ao luar, reflexo suave dessa claridade maior. A imagem é belíssima. A fé é a certeza, a confiança firme nas leis divinas. A esperança é o brilho que dela se projeta, suavizando a noite escura das dificuldades humanas. Na prática, a fé é o alicerce. É ela que nos mantém de pé, quando tudo ao redor parece ruir. A esperança, por sua vez, é o sopro delicado que acalenta o coração cansado, que consola nas horas de espera, que aponta para o amanhã melhor. Quando a fé se instala de modo verdadeiro, a esperança floresce naturalmente, tal qual a lua que recebe e reflete a luz do sol. É por isso que, diante das lutas da vida, precisamos cultivar as duas. A fé que nos dá firmeza e direção, e a esperança que nos envolve em doçura e confiança no porvir. A fé sem esperança seria rígida, seca. A esperança sem fé seria frágil e instável. Unidas, porém, são forças vivas que iluminam a caminhada, sustentando a alma no presente e orientando-a para o futuro. Assim, vale perguntar a nós mesmos: estamos alimentando em nós apenas lampejos de esperança ou buscamos a fonte da fé que lhe dá a vida? Porque quanto mais nos ligamos à fé esclarecida, mais forte e radiante se torna a esperança que consola e aquece, mesmo nas noites mais sombrias. Paulo de Tarso nos ensina em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não vêm. Essa afirmação nos mostra que a fé não depende daquilo que é visível ou imediato, mas da confiança profunda no que é verdadeiro e eterno. Ela é o alicerce invisível que sustenta a alma nos momentos de dificuldades e ilumina o caminho quando tudo ao redor parece incerto. Na vida cotidiana, essa fé se manifesta em pequenos gestos e escolhas diárias. É o trabalhador que, diante das dificuldades financeiras, continua se esforçando com dedicação, acreditando que seu esforço trará frutos. É o estudante que, mesmo diante de desafios e reprovações, mantém a confiança de que a perseverança e o estudo conduzirão ao sucesso.
É o enfermo que enfrenta o tratamento com coragem, nutrindo esperança de cura e força interior para suportar os obstáculos. A fé também se revela nas relações humanas. É o ato de perdoar quando o coração deseja revolta. É a paciência diante da injustiça e a capacidade de amar, mesmo quando é rejeitado. Ela nos faz enxergar além das aparências, nos ensina a confiar na providência divina e acreditar que cada experiência, mesmo dolorosa, carrega um aprendizado e uma oportunidade de crescimento. Além disso, a fé exige ação. Não é apenas acreditar de forma passiva, é viver de acordo com aquilo que crê. É a prática do bem, o esforço para cultivar virtudes, a busca constante pelo aperfeiçoamento moral e espiritual. Quem vive com fé verdadeira sabe que seus esforços, por menores que pareçam, contribuem para a sua evolução e para o bem coletivo, mesmo quando os resultados imediatos não são visíveis. A fé é a base que nos mantém vivos, firmes, mesmo nas tempestades da vida. E a certeza do invisível nos dá coragem para seguir. Cultivar a fé é fortalecer o espírito, despertar a esperança. Despertar a esperança é permitir que a confiança em Deus guie cada passo do nosso caminho, transformando dificuldades em aprendizado, sofrimento em crescimento e incertezas em confiança serena. A fé também se revela na história através de grandes exemplos. Moisés confiou na promessa divina ao conduzir o povo de Israel através do deserto, apesar das adversidades. Abraão acreditou em Deus e seguiu seu chamado, mesmo sem conhecer o destino. E figuras como Gandhi e Madre Teresa agiram guiados por fé e princípios morais, transformando a vida de milhares de pessoas. Esses exemplos nos lembram que a fé não é passiva, ela exige coragem, ação e perseverança. O Evangelho segundo o Espiritismo reforça que a vida terrena é repleta de provas e desafios, mas que cada obstáculo tem um propósito educativo. A fé raciocinada fundamenta na compreensão das leis divinas e ilumina o entendimento e fortalece a confiança no porvir. A esperança, então, surge naturalmente, sustentando o espírito, mesmo nas noites mais escuras da vida. A fé verdadeira transforma a perspectiva diante do mundo. Ela nos ensina a ver além das dificuldades, compreender o sentido das experiências e agir com coragem, paciência e perseverança. Ela nos conduz à praticar o bem, cultivar virtudes e fortalecer a confiança em Deus, mesmo sem ver imediatamente os resultados de nossas ações. Corroborando para nossa compreensão da importância da fé e da esperança, temos Emmanuel, no livro Fonte Viva, a afirmar que ter fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo o perfume do sentimento. A fé raciocinada, como propõe a doutrina espírita, solidifica-se em nós como base sobre a qual construímos nossa vida, na medida em que toma para si a razão, fortalecendo nossa convicção na esperança. A fé não é apenas emoção que se dissipa com as dificuldades, nem somente raciocínio frio que não consola a alma.
é o equilíbrio entre mente que compreende e o coração que sente. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos lembra que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso significa que a fé não teme a lógica, a ciência, nem o progresso do pensamento humano, pois se apoia na verdade eterna das leis divinas. Essa fé esclarecida nos dá firmeza diante das provas, porque nos ajuda a compreender os porquês da vida, os mecanismos da justiça divina e a certeza da vida futura. Mas a fé também precisa do sentimento. Sem ele, seria apenas ideia, sem calor, sem vida. É o sentimento que a transforma em ternura, confiança e amor. É ele que nos faz ajoelhar em oração, que nos inspira ao perdão, que nos leva à caridade. Se a razão ilumina o caminho, o sentimento perfuma a jornada. Quando unimos razão e sentimentos na vivência da fé, conquistamos equilíbrio. A razão nos mostra que as provas têm um sentido, que a dor é escola, que a reencarnação é misericórdia. O sentimento nos faz suportar com coragem, confiar com serenidade e seguir com esperança. A fé verdadeira é força ativa, esclarece a mente, aquece o coração e transforma as atitudes. Não nos deixa estacionar na dúvida que paralisa, nem no fanatismo que cega. Ela nos convida ao trabalho, ao trabalho no bem, a paciência diante das dificuldades e a confiança de que Deus sempre conduz nossa vida com amor. Essa certeza nasce da confiança em uma providência divina que tudo governa, com sabedoria e amor. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a existência de Deus, e eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ter fé, portanto, é reconhecer essa inteligência suprema em todas as situações, sabendo que nada acontece sem um propósito justo, mesmo quando nossos olhos humanos não compreendem. No livro Vinha de Luz, Emmanuel nos diz: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, essa confiança plena e inabalável que sustenta a alma nos momentos mais sombrios. Mas a força da esperança é tesouro comum a todos os corações. Mesmo aquele que ainda vacila na fé, encontra na esperança um apoio silencioso que o impulsiona a seguir. Quando a dor parece insuportável, a esperança sussurra que o sofrimento passará. Quando a noite é longa, ela anuncia que o dia virá. Quando os sonhos parecem distantes, ela recorda que nenhum esforço é inútil diante da justiça e da misericórdia divina. A fé é conquista dos espíritos já fortalecidos no entendimento. A esperança é dádiva acessível a todos. É ela que impede a queda no desânimo, que alimenta a coragem de continuar, que nos aproxima de Deus em meio às lutas da vida. Ao refletirmos sobre a esperança, sobre a fé e a esperança, percebemos que ambas são como estrelas acesas no céu da alma. A fé é a luz firme, intensa, que sustenta o espírito nas estradas mais difíceis.
dando-lhe coragem, perseverança e a certeza que Deus governa a vida com infinita justiça e misericórdia. É ela que nos permite enfrentar as tempestades sem sucumbir, confiando que cada prova tem um propósito e que nenhum esforço de amor é perdido. A esperança, por sua vez, é o clarão suave que consola e envolve o coração. Nem todos já conquistamos a fé inabalável, mas todos podemos apoiar na esperança esse tesouro, esse tesouro comum que nos fortalece. Assim, quando unimos fé e esperança, criamos em nós um farol que nos guia pelas estradas da vida, que dissipa as trevas da dúvida, que nos conduz ao trabalho no bem e à confiança no porvir. A fé nos mostra que a vida não termina com a morte do corpo, e a esperança nos lembra que cada dia é oportunidade de renovar, aprender e crescer à perfeição que Deus nos destina. Que possamos, então, fortalecidos por essas luzes, a fé que sustenta, a esperança que consola, guardemos no íntimo a certeza de que jamais estamos sozinhos, de que Deus nos acompanha sempre e que todo esforço de amor, por menor que pareça, é semente de luz no solo eterno do Espírito. E assim, queridos ouvintes, encerramos o nosso programa de hoje, agradecidos pela companhia de todos, rogando ao Pai que nos dê um findar de semana tranquilo e uma semana abençoada. Deixo aqui o meu muito obrigado e um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.